Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Essa é a conclusão da palavra de hoje, irmãos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Amém? Glória a Deus. Algo que o Senhor nos diz na semana passada. Quem estava aqui semana passada? Faz assim, glória a Deus. Não era todo mundo. Então eu vou recapitular o que aconteceu. Um pouco. O Senhor nos liberou algumas palavras, irmãos, e tem liberado, e tem me cobrado, e eu disse que enquanto eu estiver aqui pregando, falando da sua palavra, eu estarei confirmando e falando aquilo que o Senhor tem dito a cada um de nós, amém? Então, toda vez que eu for pregar aqui durante esses próximos 30 dias, né? Eu não estou pregando todos os cultos, mas todas as vezes que eu for pregar, eu vou reformular e vou relembrar a igreja daquilo que Deus nos tem dado e falado, através do seu Espírito Santo. Amém? O Senhor nos diz 3 coisas. Eu vou recapitular essas 3 coisas aqui e vamos voltar para a palavra. O Senhor nos diz 3 coisas, irmãos, muito poderosas. O Senhor disse: está vindo. Não sei se alguém acompanha as notícias aí, ou tem acompanhado. Está vindo sobre a igreja, está vindo sobre o Brasil uma grande tempestade. Quem acha que eu estou inventando, faz assim, ninguém, né? Então, assim, queridos, o Senhor tem nos dito que sobrevirá sobre o Brasil, sobrevirá sobre a igreja, de um modo geral, uma grande tempestade. Confirmação e cumprimento dos últimos dias. Amém? Meus irmãos falou amém, é isso aí. Infelizmente é isso mesmo. Mas o Senhor nos confirma e nos diz, queridos, que Ele nos guardaria em meio à tempestade. Ele não nos livra da tempestade, Ele nos guarda na tempestade. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então eu estou aqui para te lembrar mais uma vez disso. Já tem até vídeo gravado no Instagram. Já falei, Deus entregou a palavra, já falei algumas vezes, já é a 3ª vez que eu falo. Então, assim, é porque isso é para lembrar que o Senhor nos traz fé e esperança. Amém, queridos? Acabamos de ler que o que Ele tem para nós é um futuro, fé e esperança, para que não possamos cair no medo, desespero, ansiedade, porque problemas virão, certo? E ele nos afirma. Vou ver se eu consigo beber uma água aqui. Do ano passado, essa aqui. Não, mas eu quero água quente mesmo para a garganta melhorar. Vai ficar tranquilo. Primeira palavra, queridos. Sobrevirá sobre a igreja brasileira, sobre a nação brasileira. Já está começando, né? Uma tempestade. Quantos têm acompanhado as notícias do Brasil aí, todos estão vendo que isso é algo real. Sim ou não, irmãos? E o Senhor já tem nos dito isso há um mês já. Mas que o Senhor guardaria-nos em meio à tempestade. Segunda coisa, para relembrar os irmãos que eu disse na semana passada, e que o Senhor nos disse no sábado passado, falou conosco, que o Senhor derramaria sobre esta igreja local, sobre a igreja do Senhor, uma nova unção. Amém, queridos? Glória a Deus por isso.
A unção que quebra o jugo, eu falei isso na semana passada também. A unção que quebra o jugo, Ele estaria derramando sobre esta igreja uma nova unção. Unção para crescimento, multiplicação, para que essa igreja possa crescer e avançar mesmo em meio à tempestade. Amém? Terceira palavra que Ele nos deu na semana passada, foi que, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Por isso, vivam como se eu estivesse voltando. E o texto da semana passada diz que o Senhor procura os fiéis, aqueles que são fiéis e prudentes. O que são os fiéis? Aqueles que não negociam a sua vida com o mundo, aqueles que não negociam a sua santidade, a sua vida cristã com o mundo. Porque o que nós mais vemos, queridos, são crentes que não são fiéis. Fiéis a quê? Fiéis a Deus e a sua palavra. Crentes ou cristãos que são infiéis, que não vivem mais segundo a palavra de Deus, que não vivem mais segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer e traz à sua igreja, mas vivem de acordo com a vontade e os desejos do mundo. O Senhor quer nos achar fiéis e prudentes. Parábola das 10 virgens. 5 tinham azeite e 5 não tinham. 5 eram fiéis e 5 eram imprudentes, diz o próprio texto. Pois é, Samuel, e aí, o que tem a ver isso aí, com o que você leu, com o que você está falando? Pois é. Primeira palavra que o Senhor nos diz é que sobrevirá sobre nós, queridos, uma tempestade. Sim, está chegando sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira. Se você for parar para ver os evangelhos, o Senhor Jesus acalmou as tempestades. Não foi uma tempestade. Leia os evangelhos lá. E você vai ver que no começo, no meio e no fim do ministério de Jesus Cristo, Ele acalmou algumas tempestades que sobrevieram sobre os discípulos. No começo do ministério, Ele disse para os discípulos, vamos, Ele estava pregando ali à beira do mar da Galileia, e falou, vamos, entrem no barco, vamos atravessar para o outro lado. E aí no meio do caminho veio sobre eles uma grande tempestade, e o Senhor acalmou aquela tempestade. Que o Senhor me diz, querido, que o mesmo Deus que te chamou, o Senhor Jesus que te chamou e confiou a você um chamado, um ministério, uma caminhada na vida cristã, querido, é aquele que garante a sua chegada do outro lado, amém? Glória a Deus por isso. Mesmo que sobrevenha no meio do caminho sobre você, querido, que está sobrevindo sobre nós, a igreja, uma grande tempestade, Deus é o Deus que garante a chegada. Glória a Deus. Se Ele te chamou, querido, Ele é fiel e justo para cumprir toda a sua palavra, todas as suas promessas. Amém? Glória a Deus por isso. Essa foi uma das tempestades. O Senhor Jesus chama os discípulos e fala, vamos atravessar para o outro lado. No meio do caminho sobrevém sobre eles uma grande tempestade. Ao que Jesus acalma a tempestade, eles chegam do outro lado. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que garante a sua chegada do outro lado. Mesmo que sobrevenham sobre você tempestades, lutas, problemas e aflições sobre a sua vida, querido, Ele garante a sua chegada do outro lado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso. Não duvide. Da outra vez, o Senhor Jesus foi orar no monte e falou para os discípulos, pega um barco e vai para o outro lado. Ao que eles foram, e Jesus estava lá orando, intercedendo, junto ao Pai, e aí sobreveio sobre eles uma tempestade, e ele viu ao longe, e veio ter um encontro com eles.
e veio ter um encontro com eles, porque ele viu a aflição, a angústia, o clamor dos seus discípulos ali no barquinho, quase morrendo. Ele não estava no barco. É a passagem que mostra que Jesus andou por sobre as águas. Sobreveio uma tempestade. Jesus estava no barco, sim ou não? Não, nesse não. Nesse não. Jesus não estava no barco junto com eles, mas estava orando e olhando por eles. Essa é a segunda tempestade. Querido, mesmo que Deus aparentemente não esteja com você no barco, Ele está olhando por você, Ele está cuidando de você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Ele está olhando por você, Ele está olhando por mim. Mesmo que pareça que Ele não está nos vendo, Ele está te vendo, querido. Nessa segunda vez, Ele não estava no barco junto com eles. Não dava para eles falar assim, ô Senhor. Eles olharam, cadê Jesus? Jesus não está aqui. Muitas vezes nas nossas vidas nós estamos passando por uma tempestade e olhamos ao nosso redor e pensamos, Deus me abandonou. Eu estou sozinho aqui no barco, o que eu vou fazer? Ele está olhando por você, querido. Ele não te abandonou. A palavra de Deus nos mostra no livro de Salmos, o Senhor fala, mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu todavia jamais te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Amém? Ele está olhando por nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas existem circunstâncias nas nossas vidas, queridos, no barco da nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa travessia da vida cristã, que Deus parece que não está do nosso lado. Mas Ele está olhando por nós. Ele está olhando por mim. Ele está olhando por você. Amém? Ele olha por nós. E Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, o Senhor é um fantasma, o que está acontecendo? Ele vem andando por sobre as águas e Pedro fala, eu vou. E vai andando por sobre as águas. E quando ele duvida, ele afunda. E mesmo ele duvidando, o que Jesus faz? Estende a sua mão e levanta Pedro e coloca ele de volta no barco. Mesmo que você duvide, querido, mesmo que você não esteja entendendo a situação, o porquê da tempestade, por que está acontecendo isso ou aquilo na sua vida, Deus olha por você, Jesus olha por você, Jesus cuida de cada um de nós. Mesmo que você duvide do agir dele, do poder dele, da intervenção dele na sua vida, querido, Ele não te abandona. Ele estende a sua mão para você e te tira do mar, e te tira da tempestade, e te coloca de volta no barco. Amém? Glória a Deus pelo Senhor Jesus. Entenda isso, querido. Muitas vezes nós acreditamos, o Senhor me abandonou, Ele não está aqui no barco, Ele não está vendo nada. Mas Ele olha por nós, Ele sabe o que cada um de nós necessita, o que cada um de nós precisa. E Ele sabe, querido. E Ele acalma cada uma das nossas tempestades. Glória a Deus por isso. Ele é todo poderoso, Ele acalma cada uma das nossas tempestades. Por isso nós concluímos aqui com o texto de Jeremias 29, que diz, 29:11, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
No 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes, por causa das circunstâncias, aflições, por causa de tudo aquilo que sobrevém contra nós, nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, circunstâncias adversas, tempestades que se levantam contra nós, querido. Muitas vezes, na circunstância, o Senhor vai estar no nosso barco, nós vamos clamar a Ele e Ele vai nos atender. Outras vezes, Ele não vai estar no nosso barco, querido. Mas Ele vai continuar olhando por nós. E mesmo que eu e você venhamos a duvidar do favor dEle nas nossas vidas, do cuidado dEle nas nossas vidas, querido, Ele não nos abandona, Ele estende a sua mão e nos tira do mar e nos coloca de volta no barco. Porque a sua palavra nos afirma: eu bem sei os planos que estou projetando para vós. É Ele que sabe, querido, o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Ele sabe. Seus planos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E eu concluo aqui, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em todas essas palavras que você vê nos evangelhos, que Jesus acalmou a tempestade, que Jesus fez algo por eles, em todas elas, eles clamaram a Jesus. Eles falaram: Senhor, salva-nos, Senhor. É o Senhor. Nós vamos afundar, o barco vai afundar, nós vamos morrer. Que nós possamos ter o entendimento, queridos, que mesmo em meio às lutas, aflições, angústias, mesmo em meio à tempestade, o Senhor, aparentemente, estando ou não estando no barco, Ele cuida de nós. Porque o mesmo Deus que te chamou, querido, Ele garante a sua chegada do outro lado. Ele garante. E mesmo que pareça que Ele não está no barco, que Ele não está com você, querido, Ele está cuidando de cada detalhe, Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Amém? Os seus planos sempre serão melhores que os nossos. E em todos esses momentos, os discípulos clamaram. Por isso, quando sobrevier sobre você uma tempestade, uma angústia, problema, aflição, entenda que o Senhor está no barco com você. E mesmo que pareça que Ele não está, Ele está olhando por você, querido. Por isso, clame ao Senhor. Clame aquele que pode resolver, aquele que pode mudar, aquele que pode acalmar a tempestade, aquele que garante a sua chegada do outro lado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Que nós saiamos deste lugar nesta manhã entendendo que sobrevirão tempestades, angústias, problemas e aflições nas nossas vidas. Mas que o Senhor está conosco, Ele é Emanuel. Ele está conosco na tempestade, querido. E é Ele quem acalma a tempestade na sua vida. Por isso invoque o Senhor, clame ao Senhor. Que Ele é quem vai acalmar toda e qualquer tempestade na sua vida. Ele que vai trazer a paz que você precisa. É Ele, querido. Porque os planos dEle são esses. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que a sua fé, a minha fé estejam firmadas no Senhor, aquele que acalma as tempestades. Amém? Fique de pé, vamos orar.